Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Política na veia, a gente teve um pequeno atraso aqui, mas estávamos aqui antes conversando aqui sobre um pouco sobre futebol. Vocês veem aqui o Cláudio Couto, tudo bem? Tudo bom, e você aí, Sérgio? Cláudio Couto, tudo bem. Cláudio Couto que agora está parecendo um locutor da rádio Alterosa de Minas Gerais. Por causa do microfone. Na verdade, eu sempre uso esse microfone aqui. É que hoje ele apareceu aqui porque eu tive que... Meu computador aqui, o desktop deu problema, tive que mandar arrumar. Estou usando o mais baixinho, que é o notebook. Aí ele fica numa altura que pega o microfone. Mas no próximo episódio a gente já vai estar com ele disfarçado. Não, mas fica bem, eu gosto, eu acho legal. Eu acho que a gente dá um ar de rádio do interior. É isso. Mesa redonda, tá. Podemos até instituir esse clima. Vamos, obviamente, discutir aqui vários. Não bastasse os dramas do Brasil, também temos os dramas agora da Argentina. No domingo, ninguém tem o tango como música à toa, né? Elegeu o Javier Milei, uma diferença maior do que as pesquisas estavam captando. Aparentemente, na última semana, ele deu uma amenizada no discurso, mas também a pergunta é por que o eleitorado acredita que uma semana de discurso de um candidato vale mais do que um mês e meio de campanha, ou mais, né, tirando o tempo que ele já estava em pré-campanha, dizendo os maiores absurdos, que uma semana negando o que ele dizia vale. Mas é o clima que estava na Argentina, a gente discutiu aqui nesse programa algumas vezes sobre o que levou a essa tragédia do Javier Milei. A diferença foi 55 a 45, e Nassif e Couto, eu queria perguntar, e também para quem não está assistindo a gente, quantas memes da Mafalda vocês receberam? A Mafalda chorando. Não, eu recebi um da Mafalda sendo abraçado pela Mônica, e ela dizendo, força, amiga. Eu recebi vários, assim, dezenas, com variações da Mafalda chorando, que também é um momento trágico, também da criatividade humana, mas tá lá, as pessoas se manifestam como pode. Lembrando que o Política na Veia é essa parceria da Carta Capital, da TV GGN do Luiz Nassif, do Fora da Política Não Há Salvação do Cláudio Couto. Vamos discutir aqui o que esperar do governo Milei. Também já li alguns artigos no Brasil, Nassif e Couto. É sempre aquela história, que é aquela história que se dizia sobre o Bolsonaro. Não, mas a realidade vai se impor, o Congresso vai se impor, ele vai ter que lidar com a política tradicional, isso vai controlá-lo. Não foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? O Milei repetiu aí que pretende acabar com o Banco Central, pretende, quando possível, dolarizar a economia, e disse que vai debelar a inflação em 2 anos. Para fazer, obviamente, uma dolarização da economia, é preciso dólar, que é um produto escasso na Argentina, né? Mas eu vou começar, inclusive, pelo Nassif. Nassif, assim, você acha que... Obviamente, também tem gente dizendo que o Milei vai acabar caindo nos braços do Macri, que seria, na verdade, o grande vencedor dessas eleições, ou o principal beneficiário dessa eleição. Mas, Nassif, o que a gente pode esperar? Obviamente, depois o Couto... Ele vai ter, nesse início de governo... Para ele conseguir manter a saga aí junto ao seu eleitorado, ele não vai poder recuar em algumas loucuras que ele propôs, né? Eu acho que não dura muito, mas o período que ele ficar no poder, ele vai fazer que nem o Bolsonaro e Paulo Guedes. Ou seja, privatização selvagem aí que sobrar da Argentina, especialmente das novas reservas aí de gás e petróleo, que dizem que são imensas aí, né? E é interessante, eu até escrevi hoje na minha coluna aí no GGN, que você vai ter, já está tendo aí uma virada dos bilionários. O único partido organizado do país é o Partido dos Bilionários. Esses aí, eles não aparecem muito, ficam por trás, bancando campanhas eleitorais, mas é o único estruturado, que tem interesses objetivos e tem força política para interferir, força monetária, né, para interferir no judiciário e na política, e eles estão começando a virar libertários.
libertários, são os novos libertários. Agora, essa maluquice dos libertarianos, é libertários, não me chama, né? Sim. Libertários, nos Estados Unidos, em inglês. eles denominam libertarians. Se você pegar... o libertário, uma tradução daí, né? Tem gente que até prefere traduzir como libertariano, porque libertários libertariano, uma coisa assim. Anarquistas propriamente. Não, e parece, inclusive, uma coisa positiva, né? Aqui em Portugal seria libertarianos, eles traduzem mais. Então, mas eles traduzem assim. A gente já percebe já há algum tempo os influenciadores de direita aí, o tal do como é que chama lá o Pinheiro, lá o Joel Pinheiro. O Joel já estava incorporando teses. Porque você tem grupos, Alexandre Schwartzman, Joel e outros, que são os que fazem esse jogo aí da direita de influenciadores. Né? Às vezes com bom senso, o Joel mais. Né? O outro não. Cachorro brabo. Né? Mas você já via eles chegando já nesse discurso dos libertarianos aí, propondo até o livre mercado de órgãos aí. O Estadão, por exemplo, só chama, ele não chama de ultradireita ou ultrarradical o Milei, né? É libertariano. E daí você vê... Libertário, né? Daí você vê o filho do Hélio Beltrão, você pega a CNN e tá de cabeça nisso aí, né? Está de cabeça nisso aí. Daí você pega o Abílio Diniz apoiando o Milei, encantado com o Milei. E um anúncio feito pelo Luiz Felipe Dávila de que os bilionários vão comprar o Estadão, estão planejando comprar o Estadão e montar uma estrutura de mídia similar ao do Murdoch, que seria o Estadão, a revista Oeste, ou seja, toda a ultradireita que seria montada. Então, porque esse pessoal, veja bem, eles não têm compromisso, o único compromisso que tem é com os interesses financeiros deles. Então, se você pega as chamadas políticas de austeridade, é um processo lento de você ir sufocando o Estado, reduzindo o Estado, obrigando o Estado a pegar a maior parte dos seus recursos para juros, ou forçando a privatização, mas é um processo lento. E, de repente, o Milei mostra que é possível pegar um maluco aí, esse maluco assumir e, dentro de uma ideologia libertariana, aí abrir mão de toda a regulação e abrir mão de todas as estatais. Então, na imaginação deles, o Abílio sempre foi uma topeira, né? Na imaginação deles, então, sem as instituições, sem Estado e sem regulação, eles seriam os grandes poderosos da República. Mas daí vem o pessoal que vai bater no ombro deles e fala, gente, esse lugar já é nosso. Quem são esses caras? São as milícias, é o Comando Vermelho. Ou seja, eles não se importam em desmontar um país, não tem nenhuma visão de formação de país. O que eles querem é aquela visão imediatista. E você vê, esse clube dos bilionários já conseguiu montar uma ONG para assessorar o Ministério da Educação na digitalização das escolas. Daí você fala, o clube dos bilionários, o que eles vão fazer com a ONG? Vão levar dinheiro para o MEC? Não. Eles são consultores do MEC para um modelo que beneficia o Elon Musk, com quem... Ou seja, você tem essa articulação dos bilionários, que foi a pior herança aí desse período. Porque, qual que era o modelo deles aí? O modelo de atuação? Democracia à la americana. Ou seja, política econômica sob controle deles, judiciário com o poder de influência deles, partidos políticos com eles bancando, como passaram a dominar totalmente o Partido Democrata e o Republicano, não queriam a figura do ditador, tudo, porque esses outros, mídia, judiciário e política, eles já têm instrumentos históricos aí de influência e de controle. De repente, esse modelo acaba. Esse modelo provoca um baita distanciamento entre o Estado e o cidadão fica órfão. A saída desses cidadãos, o que é? Com as políticas de austeridade. É partir para partidos pequenos e partidos pequenos radicais. A Itália é o maior exemplo. Foi a primeira vítima violenta dessas políticas de austeridade pós-2008 e deu nisso. Então, o que eles fazem agora, os bilionários? Como que eles se colocam? Vão apoiar a democracia que eles bancavam até agora? Não, a gente tem novos caminhos aí
e pontos em comum com esses radicais, que usam o elemento religioso e usam o elemento da desregulação e usam o elemento anti-Estado. Então, eles embarcam nisso, que nem foi aqui, Bolsonaro, aqui com Paulo Guedes e outros. Só que agora, com o Milei, num patamar muito mais radical, muito mais atrevido. Né? Para mim, a gente vai ter uma radicalização da discussão política voltando aos velhos tempos aí de Veja, de Lava Jato. Vai voltar toda aquela maluquice de novo aí. Né? Pensei que você estava indo mais longe, voltar aos anos 30, que também é possível. Agora, Nassif e Couto, obviamente, não quero interromper o Couto por muito tempo, mas não existe. O problema de toda essa tese, que é essa radicalização do liberalismo econômico, é você não ter moeda, não ter política econômica e fiscal e monetária, e você abrir mão de qualquer instrumento do Estado. Eu só me pergunto o seguinte: isso só existe no delírio de algumas cabeças. É uma quimera. Onde é que se aplica? Assim, aponte um país que adotou isso na sua plenitude e deu certo. Eu não conheço. Não, mas eles não querem que países deem certo. O que eles pensam é no imediato. Aí o que pode pegar a petrolífera argentina e privatizar. Poder privatizar vamos pegar um caso simples aqui. Se ocorrer uma eventual dolarização na Argentina, vai ser um paraíso da lavagem de dinheiro. Ou seja, qualquer cerco que se quiser fazer ao capital brasileiro aqui pelo Haddad e tudo, você vai ter lá um baita de um paraíso lá para lavagem de dinheiro. Né? Então, não é que eles estão pensando em projeto de país, eles não têm essas veleidades. Né? Isso é coisa para intelectual, para político e para... comunista, nessa altura para comunista. Para comunista, Couto. Da onde que a gente parte agora? Porque veio tanta de onde coisa você que quiser, a começar. A história é a seguinte: toda liberdade. O Milei será pior para a Argentina do que o Bolsonaro para o Brasil? Poxa, é uma parada dura essa, hein? Que competição difícil. Porque o Bolsonaro foi realmente devastador para o Brasil, né? Tanto que esse governo, nesse primeiro ano, é um governo de reconstrução, né? Ele está tendo que reorganizar grande parte das políticas públicas, das áreas da administração que foram devastadas durante o governo Bolsonaro, das áreas de fiscalização ambiental, por exemplo, mas também saúde, educação, cultura, direitos humanos, enfim, tudo isso está tendo que ser reconstruído. A própria economia, né? Porque o Paulo Guedes deixou ali uma conta para pagar que não é pequena e está tendo tudo que ser reorganizado agora, além de ter deixado, claro, a herança do queridíssimo, né, de nós três, sobretudo no Nassif, Roberto Campos Neto, né, que está aí fazendo o serviço que lhe foi delegado. Agora, imagino que será o Milei na Argentina. O Milei me parece um indivíduo, no certo sentido, mais deslocado, inclusive, que o Bolsonaro, porque ele tem, sobre vários campos de questões, ideias, né, malucas, mas são ideias. Né? E o Bolsonaro talvez estivesse ali muito restringido a um certo número de questões. O Milei não, tem uma perspectiva mais abrangente. Ele é verdadeiramente, diferentemente do Bolsonaro, um outsider da política. Mas se elegeu deputado. Mas foram 2 anos ali como deputado. Não dá para dizer que com esse tempo ali muito breve como deputado, meio mandato, que ele tenha se introduzido na política propriamente dita. O Bolsonaro não era um outsider, embora tenha se vendido assim muitas vezes. Ele era um marginal da política. Porque ele estava ali há 7 mandatos de deputado, mais os 2 de vereador, né? Tinha todos os filhos enfiados na política, em cargos eletivos, ou seja, ele já era alguém de dentro da classe política profissional, mas sempre periférico, né? Sempre deixado ali como uma espécie de aberração que chamava atenção, era folclórico, mas não era muito levado a sério e nem tinha influência no processo decisório propriamente dito. O Milei é um completo outsider. Foi aí acolhido nesse segundo turno da eleição e, ao mesmo tempo, acolheu, acho que é uma via de mão dupla, né, pela direita mais tradicional argentina, representada ali pelo macrismo, né, a figura da Boric, e aí figuras menores, mas acho que esses são os mais importantes. Agora, precisa ver até onde esse apoio vai redundar em alguma coisa. Né? A gente falava lá no começo, ele pode ser contido, será que ele será contido? Olha, contido em algum grau, eu acho que ele será. Como o próprio Bolsonaro foi contido em algum grau pelo Congresso, sobretudo durante o primeiro biênio, ali pela atuação, sobretudo, do Rodrigo Maia, tinha lá uma agenda econômica que convergia em algumas coisas, mas em vários outros temas,
o Bolsonaro foi contido pelo Congresso, como foi contido pelo Supremo. O Milei, entendo eu, não é que ele vai ser moderado, essas figuras são imoderáveis. Elas podem ser contidas, de alguma forma. E aí a questão é saber o que essa contenção terá como consequências. O Milei não tem por detrás de si uma estrutura militar que possa lhe dar guarida, apesar dos laços que a Vidia Ruel, a sua vice, tem com o meio militar, é filha de militares que atuaram, né, no período repressivo da ditadura sanguinária que a Argentina teve, mas os militares estão fora do jogo político há muito tempo, não tem uma fração da força que os militares brasileiros ainda tinham no governo Bolsonaro. Então, ele não tem muito ali onde se escorar, mas pode se escorar no setor do empresariado, pode. Né? Inclusive, o processo aí de privatizações que ele promete realizar tende a atrair o apoio de certos segmentos do empresariado, inclusive estrangeiro. Veja aí que na Bolsa de Nova York, ações aí da petroleira argentina subiram logo depois do anúncio da vitória do Milei. Então você já tem aí uma afinidade entre esses setores do novo governo que pode lhe dar algum respaldo. Mas ele é minoritário no Congresso, mesmo no caso da bancada do Juntos pela Mudança, né? A frente lá em que o Macri era a figura protagonista e a Burrit foi candidata. É bom lembrar que ali uma parcela é da União Cívica Radical, que não foi com o Milei nesse segundo turno da eleição. Alguns foram, mas uma boa parcela, inclusive uma parcela mais histórica da União Cívica Radical, não foi com o Milei. Então, mesmo a conta dessa bancada do Juntos pela Mudança, ela tem que ser feita levando em consideração como irão se comportar esses radicais, né, da UCR, que não aderiram ao projeto do Milei, que talvez se posicione na oposição pelo próximo período. Então, é um Congresso que tende a ter algum tipo de contenção, ele também não tem uma grande penetração nas províncias, e isso faz com que a situação seja também um pouco mais difícil para ele do ponto de vista desse poder subnacional. Né? Ele não tem o controle da Suprema Corte Argentina, o que também tende a dificultar certas ações que ele pode tentar vir a tomar. Ele pode, claro, recorrer àquilo que o Bolsonaro recorreu aqui, né, que tem sido chamado aí por pesquisadores como Oscar Vilhena, como Rubens Gleiser, por exemplo, de autoritarismo infralegal. Né, que é tentar ali na base do decreto, no desmonte de estruturas administrativas e implantando seu projeto, que foi o que o Bolsonaro fez aqui e produziu toda a destruição que produziu. Então, eu diria o seguinte, por um lado, não dá para desprezar o potencial destrutivo que um governo Milei venha a ter, como nós vimos aqui com o Bolsonaro, e também não dá para desprezar uma certa capacidade de contenção que o sistema político argentino como um todo tem sobre ele. A gente precisa ver como é que esse embate vai se dar pelo próximo período. É uma coisa que eu fiquei curioso, aí até queria ver se o Conde se o Couto tem informações, é que nos 2 primeiros meses o Congresso ele não funciona e é uma plena liberdade para o presidente tomar um conjunto de medidas. Diz que isso é tradição nas eleições argentinas. Eu não entendi quais são os limites que ele teria aí para atuar nesses 2 meses. Você tem alguma informação aí, Couto? Tem um instrumento que foi usado a rodo pelo Menem, por exemplo, na Argentina, que é um equivalente à nossa medida provisória, que são os decretos de necessidade e urgência. E esses decretos de necessidade e urgência podem dar aí para o presidente um certo espaço para agir. E aí o Congresso só vai poder se debruçar sobre essas coisas quando voltar à ativa. Então eu acredito que talvez seja por aí que ele possa ter algum espaço de atuação. Agora, isso tudo passa pelo Congresso, como a medida provisória passa aqui também. Isso também não inclui, por exemplo, decretar o fim do Banco Central, que precisa de uma votação. Uma medida provisória não cabe isso. Não cabe. Ele não vai conseguir fazer coisas também desse tipo. Você consegue fazer medidas imediatas, sei lá, alguma coisa para uma tentativa de conter a inflação, alguma medida mais radical. Mas privatizações e Banco Central não consegue. Bem, também muita gente conta com a capacidade de mobilização da sociedade argentina, e também não está claro se nasceu disso uma espécie de mileísmo, vamos chamar assim. Se o Milei terá uma franja de eleitores fiéis até debaixo d'água, como tem o Bolsonaro, e afeitos a qualquer coisa que ele vier a dizer, mesmo diante dos seus próprios fracassos no governo. Porque ou essa radicalização dele, se ele não cumpre essa radicalização, ele frustra uma parte do eleitorado, mas ele também vai ser obrigado a se entregar à agenda do Macri. Qual é a agenda do Macri? Né?
Não sei se chega a esse ponto de acabar com o Banco Central, por exemplo. Não me parece ter sido. Eu estava vendo aqui a balança comercial brasileira aí com a Argentina. Teve um período que até era superavitária para a Argentina, mas se pegar nos últimos 12 meses, encerrados em outubro agora, ela foi superavitária para o Brasil em 4,7 bilhões de dólares. Superavitária para o Brasil. Daí se entende uma belíssima ideia que o Haddad propôs lá no começo do governo, que a imprensa caiu matando, não entendendo nada, né? Que a ideia do Haddad, o que era? Criar uma moeda de transação, que a imprensa passou a tratar como moeda única, uma moeda para transação comercial. Então, o que acontece? O empresário brasileiro, a indústria automobilística, vende lá para o empresário argentino. O risco do empresário argentino é da empresa. Mas depois que o empresário argentino paga em pesos aí ao Banco Central, passa a ser um risco soberano. O Banco Central ter dólares ou não para mandar para o Brasil. E esse instrumento teria como garantia justamente a exploração do gás e do petróleo e de algumas commodities argentinas que geram dólares. Então, seria uma maneira muito engenhosa aí de garantir fôlego para a Argentina, mas, ao mesmo tempo, ter a garantia brasileira lá em função aí dessa garantia dos dólares gerados pelo gás argentino, né? Depois eu não sei o que aconteceu. Aí parece que caiu matando, aí já emprestou para Cuba, já emprestou para Venezuela, Eu vou te falar, essa discussão primária, esse primarismo da discussão brasileira aqui acaba barrando um monte de soluções que poderiam vir do ponto de vista criativo, e a gente vê o Lula com uma falta de vontade de encarar. Eu não sei, viu? Acho que o Lula perdeu a fé no taco dele, na intuição dele. Então você fica um jogo meio enrolado aí, viu? Sem uma passividade, os bichos avançando, a radicalização avançando, agora os bilionários querendo repetir o Murdoch brasileiro. Rapaz, esse plano aí já estava há muito tempo, né? O Estadão também já estava no mercado, aí já está na prateleira, está até empoeirando já. Mas se juntar a revista do Oeste, juntar o Paul Guzzo e o Eurípides como orientadores editoriais, você imagina o que vai ser, né? A gente já viu aí no caso da Dama do Tráfico, né? Mas deixa eu ler algumas mensagens que chegaram. O Beto, esse cara, o Milei, vai se enrolar todinho, dolarizando a Argentina e fechando o BC. De onde vão sair esses dólares para circular no país? Bem, esse é um ponto que eu falei no início. Para dolarizar a economia precisa de dólar. Não existe essa possibilidade na Argentina agora. O Tati Rodrigues, sujeito é louco, se o Congresso argentino não barrar as maluquices dele, a Argentina vai se lascar muito. O Gouveia, Milei soa ruim até no papel, imagina na prática. O Júlio Oliveira, espero que eu esteja enganado, mas devido à trágica experiência com a extrema-direita no Brasil, a chance desse Milei levar a Argentina para o ralo é altíssima. O Romeu aqui, a esquerda parece ser tolo ao chamar Milei de direita e conservador. Milei é um libertário. Não, Romeu, Milei não é um libertário. Isso é um conceito, sobretudo, o Cláudio Couto vai poder explicar melhor, além de tudo vazio de sentido, porque ele tenta esconder, na verdade, o que essa gente é. Que, na verdade, no caso do Milei, é um entreguista, mais um entreguista na história sul-americana. Sujeito que não tem nenhum projeto nacional, a não ser a destruição. A Reina Lima, a maior vergonha da história da esquerda mundial, perder para um doido desse. Putz, o Brasil também conseguiu, né? O Fábio Rodrigues, a agenda Milei, alcançar 1000% de inflação ao ano, ser tirado do governo em menos de 2 anos. Essa é a dúvida que eu tenho. Vocês acham mesmo, tem muita gente apostando nisso, que o Milei não consegue chegar ao fim desse mandato. Cláudio Couto, dá para... não é um pouco de precipitação falar nisso? Olha, a gente fazia muitas vezes essa aposta em relação ao Bolsonaro, né? Ele também parecia alguém incapaz de chegar ao final do mandato. Ele se guarneceu bem, no certo sentido, criou ali um head, né, que foi o vice dele, o Mourão, porque se era ruim com o Bolsonaro, imagine com o Mourão. Muita gente fazia esse cálculo. E também depois, num certo momento, quando ele viu que aí sim a corda começou a esticar demais e ficou perigoso para ele, sobretudo após aquela prisão do Queiroz na casa do Frederico Wassef, esse personagem surreal da República, né, lá em Atibaia,
o que aconteceu? Ele se compôs de vez com o Centrão, uma conversa que estava ali caminhando, ela andou e criou uma espécie de coalizão protetiva, né? Não uma coalizão para sustentar uma agenda de governo, mas uma coalizão protetiva. Bem, o Milei já está começando, de certa forma, tentando ter essa coalizão desde o começo. Nisso há uma diferença grande com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro começa o governo se negando a montar uma coalizão. O Milei não está fazendo isso. Tanto que ele, que criticou tanto a chamada casta, né, como ele se refere aos políticos, obteve o apoio da casta para o seu segundo turno, e o Bolsonaro negou, né, ele não quis saber de apoio de ninguém no segundo turno, ele foi na louca mesmo. O Milei não, ele buscou o apoio e, ao mesmo tempo, ele também está negociando aí o apoio no Congresso argentino para poder ter pelo menos uma proteção. Vai faltar para poder avançar uma agenda, mas para uma certa proteção, me parece que, por enquanto, pelo menos, ele tem algum apoio. Então, eu não daria, não, como favas contadas, que ele vai acabar antes do mandato. Claro, vai depender muito de como ele conduzir esse processo. Insisto que ele me parece uma figura, por incrível que pareça dizer algo assim, mais desequilibrada mentalmente que o Bolsonaro. Né? A história lá do psicotécnico no Banco Central não me parece uma mera questão anedótica, uma mera questão, assim, mais uma vez folclórica a respeito do candidato. Isso significa alguma coisa, e dá para ver pelas reações que ele tem volta e meia que se trata de um indivíduo, em grande medida, imprevisível. O Bolsonaro tinha uma certa imprevisibilidade, mas me parece que ela ainda era mais contida. Vamos ver como ele se comporta. De repente, ele se mostra muito mais alguém que cultivou um personagem durante todo esse tempo do que alguém que, eventualmente, não vai manter esse personagem como realidade ao longo do próximo período. Nassim, deixa eu só comentar rapidinho. Talvez, Couto, sobre essa coisa da capacidade, da loucura do Milei, talvez seja o caso que o Milei talvez seja um Bolsonaro que não sofreu uma lobotomia, algo nessa linha. Não, o Bolsonaro, a gente tinha uma vantagem aqui no Bolsonaro, que o Bolsonaro sempre foi um sujeito medroso, né? Ele sempre foi um sujeito que, quando ele se julgava cercado aí de militares, tudo, ele arrotava aquela virulência dele, mas bastava ele perceber um pouco de fragilidade, tanto que saiu correndo. Acabou a eleição, ele sumiu aí, ficou quieto. Era um sujeito fundamentalmente medroso. Isso aí, você tem alguns exemplos pessoais dele, aquela velha história de ter sido assaltado aí por um cara que levou a moto e o revólver dele. Ou seja, ele era bom. E que logo depois foi morto na cadeia, né? Pois é. E a mãe também, parece. Então, ele é um cara dos porões, é um cara que atua quando tem o inimigo algemado lá, né? Agora, o Milei, não sei, o Milei, ele parece ter uma loucura muito mais atrevida, né? Muito mais ousada. Voluntarismo, né? Então Uma figura que só poderia ser produzida na Argentina, depois do Menem. E também tem uma certa estética ali, né? Uma estética, e também uma estética afrontosa, porque isso tudo está ética e estética, no fundo, filosoficamente mistura, mas me parece que estamos vivendo também essa crise estética. Olha, mas em termos estéticos, o bolsonarismo é uma aberração também, pelo amor de Deus. Eu fico pensando não só na figura do Bolsonaro, né, na forma como ele resolvia se trajar em certas situações, mas, por exemplo, naqueles quadros que uma certa pintora dedicava a ele ali, que eram horripilantes, para usar uma palavra amena aqui. Então a estética do bolsonarismo era terrível, né? E a da arma, não. A arma é a grande questão, né? É a estética da morte, a estética da violência. Né? E nisso aí, esse é um dos pontos, inclusive, de aproximação clara do bolsonarismo com o fascismo. Né? Mas o Milei usava, pelo menos usou, motosserra, né? Motosserra, que é um tanto quanto mais violenta, né? Vamos dizer assim. A lá e Brando Pascoal. Uma coisa. Pessoal, vamos fazer o seguinte, em termos de mau gosto, tudo, vamos dar empate aí, porque não vamos... Empate, 0-0, é isso. Tá certo. Agora, Nassif, é isso, quer dizer, a Argentina já viveu a experiência da dolarização e deu no que deu. A gente já lembrou aqui em outros programas que o De La Rua foi obrigado a escapar, não pela rua, fugiu por um helicóptero, senão teria se dado mal se fosse a pé. E aí, de novo, essa ideia. E sem ter dólares, né? Sem ter dólares. Esse é o grande ponto, né? Como é que porque o Equador, quando faz a dolarização, tinha ali reservas, né?
Até porque a gente estava falando de um país exportador de petróleo, tinha de onde pegar um pouco disso. Agora, a Argentina não tem de onde tirar esses dólares. Inclusive tem reservas baixíssimas. Não dá para nada. Eu estava vendo... É surreal você falar em dolarização num contexto como esse, sendo que o dólar já subiu, né? Porque, claro, que diante da promessa de dolarização, o que os argentinos fizeram que já faziam e que resolvem fazer ainda mais? Comprar dólar. Então, eu estava vendo um desses libertários malucos, eles dizem o seguinte, não, o que tem que fazer é liberar qualquer moeda. Pode negociar em qualquer moeda. Perderam qualquer senso de realidade, qualquer senso. Né? Agora, pessoal, Couto e Nassif, de novo também esse circuito, quer dizer, o Milei, as primeiras 2 viagens internacionais dele, quebrando a tradição de não vir para o Brasil, primeiro Estados Unidos, onde ele vai, na verdade, com uma espécie de ninho. Ele vai encontrar o Trump, em vez de encontrar o presidente americano, né? E depois Israel. Quer dizer, além de tudo, Israel no meio de um conflito, de uma invasão de Gaza. Vai Israel. E aí, por que Israel também? Quer dizer, eu entendo, a comunidade israelense, a judaica, é muito mais influente na Argentina do que no Brasil, é muito maior. Né? Tem muito mais expressão. Proporcionalmente é muito maior. Mas, talvez até em termos absolutos. Eu não saberia dizer. De qualquer forma, de novo essa aliança, né? E que remete a uma ideia do Velho Testamento, da religião, essa conexão também da extrema-direita. Embora o Milei não seja um cara que tenha nessa questão religiosa algo tão fundamental, né? Isso não é algo ali... Ele tem aquele misticismo maluco, né? De usar médium para falar com cachorro e coisas do gênero. Mas, por exemplo, esse laço que o Bolsonaro tinha aqui com o cristianismo evangélico e com um certo fundamentalismo, em particular, desse cristianismo evangélico, o Milei passa ao largo disso. Me parece que a coisa tem realmente a ver com a comunidade judaica, né? Que é forte realmente na Argentina, e tem a ver, evidentemente, também com o fato de que Israel, e já não é de hoje, isso também já valia no caso Bolsonaro, tem encarnado o que é ser um Estado de direita, se é que a gente pode falar disso. Não se trata de um governo de direita, se trata de um Estado de direita, porque não só não é governado por qualquer partido de esquerda há décadas, mas tem uma postura, por exemplo, em relação à sua política interna, ao apartheid, com respeito à população árabe israelense, com relação à população palestina, particularmente, que o coloca dentro dessa quadra. Então, visitar Israel não é como seria aqui uma sinalização ao evangélico, é uma sinalização à extrema-direita mesmo. Né? Um Estado belicista, né? Que tem todas as características que a gente conhece, que a gente já discutiu bastante aqui em programas recentes, até por conta do que ocorre ali na Palestina. Então, acho que esse é o ponto. Agora, visitar Trump é uma forma de, claro, né, tentar se associar a ele de maneira mais efetiva, evidentemente, reforçar a imagem do próprio Trump, né, que quanto mais é melhor, porque o Trump vai se apresentando aí como grande líder dessa extrema-direita mundial aos seus eleitores, e claro, né, é também tentar chamar para si um pouco do prestígio de alguém que já foi presidente dos Estados Unidos. Né, e evidentemente, ao fazer isso também faz uma certa afronta ao atual presidente americano, não há dúvida. Agora Nassi, diga. Então, vê o seguinte, hoje a Argentina depende fundamentalmente da China e do Brasil. Depende fundamentalmente. A China auxiliou aí, deu um empréstimo ponte aí, o Brasil é o maior parceiro comercial, a China é a grande compradora do agronegócio argentino. O que ele espera de uma parceria com os Estados Unidos? Primeiro, os Estados Unidos não vão misturar suas contas aí públicas, que já estão sob suspeita há tempos aí, o aumento do endividamento e tudo, com as guerras, já tem as guerras da Ucrânia e o apoio a Israel. Então, é impossível que disponibilize para a Argentina uma ajuda que permita a dolarização. O FMI, menos ainda. Então, e se fizer qualquer coisa, basta a China mudar o fornecedor dela de commodities que arrebenta tudo. Então, digamos, ele vai ficar muito na garganta e na retórica, digamos, nessa aproximação com a ultradireita. É que nem o Brasil com a China, né? Vai fazer desaforo para o embaixador chinês, mas não vai ter condição de romper nem com o Brasil, nem com a China. Né? Mas agora eu vou te falar, viu, mas que
Agora tem condição de fazer estragos, né? Fechar acordos comerciais aí fora do Mercosul, acabar com as estatais argentinas. Tem um sistema de educação na Argentina que é modelar, pode querer privatizar o sistema, né? Então, digamos, esses freios aí do Congresso e das províncias é que vão mostrar até que ponto que a Argentina resiste, né? Agora é complicado, né? Porque você tem 20 anos aí de seguir esses receituários de FMI, tudo, peronismo, as várias versões do peronismo se resolver, né? Então, 30, né? 30 anos. A frustração é muito grande, né? 30 anos já. Não, você nunca conseguiu sair dessa encalacrada da dolarização que levou ao curralito, os empréstimos do FMI. Agora, o Brasil se tornar pária é uma coisa, durante 4 anos. Porque o Brasil tem a Amazônia, tem um tamanho. A Argentina, perder 4 anos, virar os olhos do mundo pária, em terra, é o fim do país, né? Como a gente Ou seja, está entre o mais ruim e o mais pior aqui. Né? A gente está recebendo aqui o Leandro Martins, por exemplo, na cifra certa, quando aponta criticamente a apatia do Lula. Ele precisa tomar medidas mais firmes e acreditar em seu potencial de realizar mudanças estruturantes. A Francisca Nascimento, meu Deus, que loucura, parece que estou vivendo 2018. Agora é isso, o Lula... vamos falar um pouco do Lula, não tem que não fala dele, o Nassif citou aqui, mas... Já discutimos aqui alguns momentos em que parece faltar uma ideia nova para esse governo, mas, de qualquer forma, me parece o Lula numa situação meio encalacrada nesse momento. O que fazer, né? Quer dizer, as apostas são na reforma tributária, no arcabouço fiscal e pronto. Quer dizer, se essas coisas também não andam e não criam um novo ambiente, fica difícil. A gente tem visto os resultados da indústria aí, do próprio comércio. Não é um momento bom. Agora, o que fazer, Cloto e Nassif? Bom, pode falar, Nassif, você primeiro. Vamos pegar. Ele consegue. O Haddad monta toda essa estratégia para conseguir tapar os buracos. Realmente tem vários buracos escandalosos aí do ponto de vista fiscal, e conseguir convencer o Roberto Campos Neto, que não é convencível, ele é um agente do bolsonarismo, a reduzir. Libertário. A reduzir mais rapidamente a Selic. E contando, em certo momento, com a boa vontade do Arthur Lira. Se tudo der certo, a gente entra o ano que vem com a Selic fechando em 2 dígitos ainda, o spread bancário lá em cima, você tem sem recuperação da indústria, você tem o grande varejo brasileiro indo para o vinagre aí. E quando você olha, qual que é o resultado final desse jogo? Não, o resultado final desse jogo é que o Brasil fica com credibilidade perante os investidores internacionais e vão entrar mais dólares no país. Para onde que vão entrar esses mais dólares? Vão entrar para atividades na Bolsa e para jogos de arbitragem, aí de compra de empresas em crise. Ou seja, não vão entrar para atividade econômica, não vão entrar para baratear o crédito, não vão entrar para novos investimentos. Então, digamos, depois de tudo isso, se tudo isso for bem sucedido, o resultado final vai ser capital especulativo entrando aí, apreciando o dólar, ou seja, as empresas brasileiras já estão sufocadas pela competição internacional e pela fraqueza do mercado interno, o Gerdau fechando temporariamente empresas por não conseguir competir com a siderurgia argentina, o varejo, Magalu, Bahia, todo mundo indo para o vinagre por conta aí da concorrência com as grandes plataformas. Aí, e daí? Quando que vem a recuperação? No final de 2024, no final do ano tem as eleições municipais, ou seja, não vai ter tempo nem que melhorasse o clima, você não teria tempo de recuperação da economia. Então, digamos, você tem uma estratégia econômica totalmente dissociada da realidade política, né? Isso que assusta. Isso que assusta. E o Lula, aparentemente, perdeu a fé na intuição dele e não tem um Estado maior para poder aconselhar uma estratégia. O que seria a grande estratégia aí? Seria juntar atividade produtiva, pegar os produtores, porque daí você pega pequeno empresário, grande empresário, pega o sistema da CNI, pega o sistema
e dizer o seguinte, gente, a briga é entre vocês e esse modelo de mercado. Então, a salvação... Por que você conseguiu pegar aí milhões de brasileiros aí rezando aí para disco voador? Porque você deu uma missão para eles, vocês vão salvar o Brasil. De que forma que vocês vão salvar o Brasil? Rezando para disco voador. Agora, se você monta uma estratégia de produção, mostra, a produção é a salvação do país. Você consegue estimular, levantar a autoestima do pequeno empresário, do microempresário, do trabalhador, do movimento social, do cooperativismo, do sistema das confederações aí de indústria e tudo, que essa é a economia real. Até das associações comerciais, que são todas bolsonaristas. Que você dá uma missão, mostra para eles, se vocês produzindo, fazendo um trabalho que vocês fazem, nós vamos dar as condições aqui, vamos acabar com esse freio em cima do BNDES, vamos colocar banco público para reduzir juros, vamos acabar com esses dogmas. O que vocês estão fazendo no dia a dia é missão nacional, é reconstrução do país. Mas, aparentemente Lula... Pô, esse negócio de dar... Cá para nós, dar a Ordem do Rio Branco para a Janja aí... Eu não tinha visto essa notícia. Ele vai dar a Ordem do Rio Branco para a Janja? Sim. Primeiro nome da fila lá, Janja. Isso é uma estupidez. Podia ter poupado, né? Isso é uma estupidez. É o mesmo tipo de coisa que o Bolsonaro fazia quando dava esse tipo de comenda para parentes, né? Faltou bom senso, inclusive, da Janja aí, né? De falar, Lula, isso não dá, né? Devia recusar isso quando a ideia apareceu. Isso não tem o menor cabimento, gente. Isso é alguma coisa, assim, ridícula, na verdade. Né? É ridículo. É ridícula. Quando você começa a dar comendas dessa natureza para os parentes, né, isso é vergonhoso, não há o que dizer. Então, realmente parece que o Lula está meio sem juízo, né, ultimamente. Né? Não só por algumas declarações estúpidas que deu, mas agora por uma decisão como essa, que, claro, é puramente simbólica, mas é muito negativa, né? Muito negativa, não pode. Agora, eu acho que a questão da reforma tributária é uma questão importante aí para talvez criar condições de uma certa melhoria do ambiente econômico. E agora precisa ver como é que a Câmara vai agir. Né? Minha expectativa, mas é só uma expectativa, né? Até um desejo também, mas é um pouco dos dois, é que a Câmara simplesmente aprove do jeito que saiu do Senado. Né? Agora, precisa ver se isso vai avançar. E tem ainda, para complicar o jogo, o Silas Malafaia fazendo pressão sobre os parlamentares evangélicos para que eles votem contra a reforma tributária, dizendo que ela é uma coisa ideológica. Né? Ou seja, embarcando completamente naquele discurso deslocado do Bolsonaro. Mas eu entendo que, avançando isso, o governo conseguindo aprovar essa sua agenda econômica, cria um ambiente mais propício para no ano que vem você ter condições aí, pelo menos, de uma situação mais sossegada no funcionamento dos mercados. E aí, claro, isso tende a beneficiar o presidente. Mas o presidente anda realmente cometendo erros primários, é alguma coisa surpreendente isso, porque, enfim, cometer erros todo mundo comete, mas com essa profusão, com essa repetição e erros tão básicos, né? Como esses que a gente viu, e esse agora que acho que é simbolicamente muito representativo, isso espanta. Agora lembrando que o governo tem na mão, quer dizer, o grande projeto de reconstrução do Brasil, que é a ideia da transição sustentável. Até agora também a gente tem esboços, ideias, alguns indícios, mas nada concreto até agora. Como é que vai se dar essa transição? Você pega, por exemplo, Poços de Caldas, lá tem uma empresa australiana que comprou jazidas lá em Nove, você tem empresas canadenses. Quando você fala em transição energética, é não só vir para cá, explorar matérias-primas, mas é produzir. Você tem empresas que não conseguem mais produzir na Europa por conta do combustível que utilizam, que vão querer vir para o Brasil utilizar o combustível brasileiro. Então, o mínimo que um país racional faz é impor contrapartidas. Tá bom, você quer vir para cá, tá. O que você vai trazer de transferência de tecnologia? O que você vai oferecer para fornecedores brasileiros? Eu quero que você se associe a uma empresa brasileira e essa empresa brasileira vai garantir que você mantenha sempre atualizada a tecnologia. Ou seja, são aqueles pontos básicos de negociação, os chamados offsets aí, que a China fez à vontade lá, porque tinha a mão de obra, e nós temos aqui a transição energética,
E você não vê isso aí sendo discutido. O Alckmin, ele junta lá, vai juntar indústria e comércio. Vamos discutir o que eles querem. Eles querem desburocratização, questões que não são... você pode resolver com uma comissão pequenininha assim, mas não são questões mobilizadoras aí, questões que obedeçam a uma estratégia, né? Então, esse final de ano, vou ficar torcendo para o próximo ano a gente melhorar, viu? Precisa ter... Agora, por falar nesse fim de ano, está chegando, essa disputa entre Senado e o Congresso e Supremo e Judiciário, ou pelo menos Senado e Supremo, meio morta, mas voltou, porque aparentemente o Senado pretende, nesta semana, julgar, colocar em votação o projeto que limita decisões do Supremo, pelo menos limita decisões monocráticas de juízes. Aí, primeiro, obviamente, Couto e Nassif, o que vocês acham desse projeto em si, mas também dessa guerra que estava um pouco adormecida, mas aparentemente voltou aí à baila? Eu vou falar primeiro do projeto em si. O projeto é excelente. Sim, apesar da motivação que possa ser questionada, né, para ele ser votado agora, mas o projeto é excelente, né? Quem for ler ali vai perceber isso, inclusive a própria exposição de motivos, né, do projeto é muito bem estruturada, muito bem fundamentada, e ela aponta para uma série de problemas reais do funcionamento do Supremo, que são, inclusive, apontados por quem se debruça aí sobre essa questão do funcionamento do Supremo há muito, muito tempo. Eu mesmo já andei escrevendo muita coisa sobre isso, né, sobre a maneira como o Supremo tem funcionado mal sobre vários aspectos, esse monocratismo, a supremocracia que o professor Oscar Vilhena, de quem eu já falei hoje aqui, se refere, né, o professor Rubens Gleiser é outro que também tem estudado esse tema e tem mostrado isso, né, o Diego Werneck Arguelles, que é outro cara que estuda esse tema em profusão e mostra o problema das decisões monocráticas, enfim, tem vários pesquisadores que têm apontado isso, porque é realmente um problema, né? É um problema, você não pode ter essa situação em que um juiz decide uma coisa monocraticamente, senta em cima dela e fica para o Deus dará, criando situações de fato consumado, né? Isso é um desrespeito ao país e é danoso ao próprio funcionamento do Supremo como uma instituição de Estado. Então, mas agora o Supremo já adotou essas coisas no seu regimento interno. Ótimo, mas regimento interno é muito menos do que Constituição. Fica entre nós, acho que para esse tipo de coisa, ainda sendo o Supremo responsável por julgar a constitucionalidade das normas, eu acho que mais ainda é importante que haja esse tipo de regulamentação. Acho que ela chega tarde. Ela chega tarde. E nós esperamos que o Congresso, depois de sair isso do Senado, onde deve ser aprovado, também aprove essa questão na Câmara. Eu acho altamente positivo. As motivações, volto a insistir, podem não ser as melhores. É um pouco dessa briga que está rolando entre os mais conservadores e o Supremo, mas a natureza da proposta é excelente. É excelente, não é menos do que excelente. Então, eu acho que do limão, às vezes, sai uma limonada, né? E acho que é isso que a gente pode ter nesse caso. Eu concordo plenamente. Viu? Tem que pôr um fim aí a esse neoconstitucionalismo do Luiz Roberto Barroso. O Barroso, no discurso de posse, ele é aquele modo iluminista, ele quer... É um ignorante em política, em ciências sociais, em antropologia, e quer desenhar o Brasil de acordo com esse pensamento marqueteiro dele, né? Ele lá na posse dele, ele colocou isso. Nós somos a favor de ideias que não são progressistas nem conservadoras, são ideias civilizatórias. Daí qual é uma das ideias civilizatórias dele? Acabar com a justiça do trabalho. Lançou agora aqui um exame para quem for candidato a juiz, tirou da cabeça dele o exame. 1 semana, 2 semanas depois de assumir lá, tem direito administrativo, não tem direito trabalhista. O Supremo reformando decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Então, digamos, como é que nós vamos fazer? Então, você tem um ministro do Supremo, que é candidato à terceira via aqui, certamente, que já teve outro ministro, que é o Fux, aí, dando palestra na XP, dizendo, podem contar com a gente, para o que der e vier. Então, não dá. O Supremo teve um papel relevante aí, impedindo o golpe do Bolsonaro, mas esse é o problema, digamos, de um país desequilibrado institucionalmente. Você tinha o grande poder das empresas, daí você dá poder para o Ministério Público atuar, ou para o Supremo atuar.
Daí esse poder é corrompido até o fim. Daí se dá um poder para o CNJ atuar. Daí o CNJ passa a exorbitar. Então, essa falta de freios e contrapesos equilibrados aí acaba levando a essa situação. E esse negócio do Supremo, de você pega lá o Fux, você tem essa questão aí. O auxílio moradia, né, que ele sentou em cima durante anos. Escandaloso. Até saiu o aumento. Quando saiu o aumento, ele soltou. Você tem, por exemplo, essa questão aí da justiça de transição, que o Fux segurou na gaveta 8 anos. Ele mandou para o Toffoli, que segurou também na gaveta. Né? A questão do juiz de instrução. Sim. Que já foi aprovada pelo Congresso e que está ali sendo segurada com base, né, nessa chicana jurídica. A própria Suprema Corte, veja você aí que absurdo um negócio desse. É isso. Sendo que aquilo que poderia, vamos dizer, legitimar, por exemplo, a ação do Alexandre de Moraes em várias dessas investigações que ele está fazendo, é ele agir como um juiz de instrução. Sim. Seria isso. Aliás, eu dizer que é um sistema que funciona em Portugal. Eu preciso fazer o relato aqui que esse modelo reduziu um pouco a fervura da crise política, porque o Ministério Público aqui agiu com um viés lavajatista, vamos dizer assim, fez uma denúncia totalmente frágil, mas que levou à queda do governo, à renúncia do primeiro-ministro. Teremos eleição aqui em Portugal em março, mas o juiz de instrução já derrubou grande parte das acusações do Ministério Público, entre elas os casos de corrupção, o que deve mudar um pouco a dinâmica aqui da crise política. E você tem um fenômeno que está acontecendo, espalhando por todo o interior aí, que é a politização de promotores, aí fazendo são promotores lavajatistas fazendo parcerias com prefeitos bolsonaristas, que está um horror. Está um horror. Agora, no Paraná, você vê um promotor opinou pela não consideração de uma denúncia lá, com base nas provas, foi punido lá. Aqui em São João da Boa Vista fiz uma série de abusos do promotor, lá, mas abusos terríveis. Todas as denúncias aqui contra o promotor, aqui o corregedor arquivou sumariamente. Sumariamente. Lá em Poços de Caldas tem jogadas do prefeito aí, com organizações sociais de saúde e tudo. O promotor fecha os olhos, se denuncia para o Conselho Nacional, para o Conselho Estadual do Ministério Público, nada, o Conselho Federal também. Então, digamos, esses poderes, esses monstros que saíram da jaula no tempo do bolsonarismo, e na Lava Jato, hein? Tem esse comportamento de promotores aí que resolvem governar municípios, às vezes, né? Digamos que o prefeito e tudo mais, obrigando a assinatura de TACs, né, por meio do constrangimento, que na realidade são diferenças na gestão municipal. Isso vem de um bom tempo, né? A coisa piorou com a Lava Jato e agora vamos ver se tem um freio, né? Digamos que o lavajatismo é algo que vem desde do mensalão até o bolsonarismo, né? Um estado de subversão das instituições que é terrível. Permanente. E lembrando que nessas últimas semanas o próprio judiciário tem queimado um pouco da credibilidade que ele tinha recuperado. Você tem visto uma série de decisões, não só em nível federal, mas também nos estados, de alto benefício, né, concedidos. Então, você vai agora mais descanso, mais penduricados de salário, nada novo, mais né? Reajustes. Nada novo. Mas esse que é o judiciário mais caro do mundo, vamos lembrar disso. Sim, mas olha, cá entre nós, hein? É o mais caro. Não estou falando que isso melhora as coisas, ao contrário, isso piora as coisas, mas mais do mesmo. O judiciário é assim desde sempre. Não é à toa que, já que eu andei citando aí uns colegas, né? O professor Conrado Hübner costuma chamar de magistocratas, né? Porque é assim que eles funcionam, né? Aliás, tem hoje lançamento do livro do professor Conrado Hübner na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, acho que às 7h. Vale a pena para quem quiser ver aí o novo trabalho dele, que é um cara brilhante. Vou escondido, senão o tribunal se joga mais ações contra mim. Sei que é seu amigo, Cláudio Couto, mas não tanto quanto lavajatista. Não, Conrado não é lavajatista. Né? Lavajatista. Por exemplo, no caso do acordo leniense, aquele é lavajatismo.
Eu não acho que ele é lavajatista, não. Acho que ele é até bem crítico a Lava Jato, por sinal. Eu sei Divergimos aqui na leitura. Isso aí. Bem, a posição dele em relação à cordilheniense em outros momentos sempre me pareceu um certo viés lavajatista, mas pessoal, esse rolo todo que a gente está enfrentando, o único consolo é o seguinte, para quem gosta de desafio, a gente tem desafio para 20 anos aí. Né? É verdade. Até aqui, só para eu deixei de fazer aqui, de aceitar aceitar não, que a proposta não foi feita a mim, mas o Carlos Almeida disse que desse jeito que está aí na Argentina, ele vai juntar R$10 para comprar aerolíneas argentinas, ou talvez a companhia de petróleo. Carlos Almeida, eu entro na sociedade, dou 30%, dou R$3 para você, quero 30% do negócio. Ai, meu Deus do céu. Viu? Que situação. Nassif Couto, lembrando o pessoal que semana que vem, por alguns compromissos, inclusive do professor Cláudio Couto, que vai estar muito enrolado aí nos eventos, a gente vai pular semana que vem, porque sem o Cláudio Couto aqui não faz sentido, não, Nassif. Não vai. O Cláudio Couto, então, semana que vem a gente... Essa aí foi lá, essa aí foi do nível do locutor lá. Foi. Então, nosso reencontro fica então para a primeira semana de dezembro. Até lá, agradeço quem nos acompanhou, Cláudio Couto e Nassif também. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, gente. Até mais. Até mais, gente. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.